Bom, aqui nós estamos com a cera para fazermos a escultura. Nós temos os dentes naturais para servir como exemplo, para lembrar das características deles. O paquímetro, nós temos o canivete, a tabela de medida, de onde tiramos essas medidas, coloquei aqui para facilitar um pouquinho mais. A escova de dente, o esculpidor Hollenbeck e a espátula Lecron, que serão os instrumentos que provavelmente iremos precisar. Se precisar de algo mais, nós teremos o gotejador, teremos a lamparina, que nós vamos fazer uso se caso necessário. A meia, um pedacinho de meia calça, para fazermos o acabamento dele. Muito bom. Então, nós temos aqui os dentes naturais, o incisivo central e inferior, olhando pela face vestibular, pela face lingual, mesial, distal e pela face incisal. Aqui nós colocamos as medidas dele, observamos que é um dente que apresenta 22 milímetros de comprimento total, 10 milímetros de distância inciso cervical, mésio distal é o dente mais estreito de todos os nossos dentes e a vestíbulo lingual 6,3. Como os incisivos inferiores estão em ordem crescente de tamanho, então o incisivo de volume, tamanho também, o incisivo central inferior é o menos volumoso e o menor dos nossos dentes. Já o incisivo lateral, levemente maior, olha, de 22 para 24, a distância inciso cervical 10,6, mésio distal 6 e 6,5, vestíbulo lingual 6,7. É pequena a diferença entre eles. Aqui nós observamos no incisivo central que às vezes tem algum elemento que é um pouquinho maior ou um pouquinho menor, dependendo do paciente. No incisivo lateral, observamos muito nitidamente a inclinação do cíngulo para distal. Então, todo esse elemento ele é distalmente posicionado em relação à inclinação da face vestibular, inclinação do cíngulo, que vai facilitar a conformação do arco inferior, a região que modela, né, a curvatura do arco inferior. Na face mesial, os sulcos radiculares normalmente são menos profundos. Olha, na face distal, um pouquinho mais profundo. Aqui até deixei um pouquinho de cálculo para mostrar que às vezes a invasão dele acontece na região do sulco. Como o sulco é mais profundo na distal, há mais facilidade disso acontecer. O cíngulo voltado para distal, nós observamos bem nitidamente pela face incisal do dente. Bom, então, são essas as características mais, né, determinantes dos incisivos. Aqui nós temos alguns incisivos laterais inferiores do hemiarco direito, né, aqui incisivos centrais do hemiarco direito também. Observando aqui nos dentes jovens a presença dos dentículos incisais, que modelam, né, a incisal um pouquinho ondulada. Olha, o sulco um pouco mais profundo na face distal, um pouco mais leve na face mesial. Mas esse incisivo central e inferior, ele apresenta o sulco radicular bem profundo, que vai, né, facilitar, às vezes, a formação até de 2 condutos. Então, vamos tirar esses dentes naturais, deixá-los aqui, caso necessário. E vamos começar a fazer a escultura. Vou colocar desse lado as medidas e nós vamos começar a fazer a escultura do incisivo central inferior. E nós temos aqui o bloquinho de cera, observando a base dele, onde apresenta esse risquinho, que é o lugar que vamos eleger como a face incisal. Marcamos o comprimento total, 22 milímetros. Assim, colocamos no paquímetro, olha, 20 milímetros mais 2, 22 milímetros. E marcamos assim o comprimento total do dente. Quando marcamos esse comprimento total, nós observamos que o restinho da cera fica. Um momento. Assim, nós vamos cortar, olha, o excesso. Quando cortamos bem no limite, onde queremos, né, onde precisamos, assim nós temos o espaço para se fazer o incisivo central e inferior. Bem, quando pegamos o dente natural, por exemplo,
Vamos pegar o incisivo central inferior. Aqui nós tínhamos uma marca. Ó, colocamos assim, o dente natural aqui é levemente maior do que a medida, mas é uma certa média, né? Assim como nós temos alguns incisivos centrais inferiores, olha, com a medida menor do que o tamanho do padrão que se determinou como média. Colocamos a distância inciso cervical como 10 milímetros. 10 milímetros. Marcamos a distância inciso cervical. Bem, agora nós vamos marcar o nome das faces, como ele é inferior do lado esquerdo. Vamos eleger uma face como sendo a vestibular. Do lado contrário da vestibular, nós temos a face lingual. E do lado contrário do plano sagital mediano, a face distal. Do lado do plano sagital mediano, a face mesial. Na face vestibular, marcaremos a distância mesodistal, 6 milímetros, a distância mesodistal. Então, coloco 5 mais 6 milímetros e determino aqui essa medida. Desenho assim a face, olha, face mesial para desenhar a face vestibular. Então, eu tenho aqui a borda mesial. Esse dente apresenta a borda mesial e a borda distal levemente convergentes no sentido inciso cervical, quase paralelas entre si, né? É o dente que apresenta convergência bem discreta e não muito acentuada. Vou passar o desenho para o lado lingual e diminuir levemente. Olha, vai reto e diminui um pouquinho para o lado lingual. Assim, eu já tenho estabelecida a distância vestíbulo-lingual um pouquinho menor. E desenho novamente. Olha, a borda distal, a borda mesial e a raiz. Eu trago essa marcação também para o ápice da raiz. Assim, facilita olha, o desenho da lingual, o desenho da vestibular e os dois lados unidos. Agora, cortamos o excesso. Observamos bem o que foi desenhado, ou seja, o que foi planejado, e cortamos em cima da marca. Para às vezes não ficar fraturando muito, nós cortamos, olha, em menor quantidade, até chegar na medida estabelecida no início. Aqui é o contorno da face vestibular. Olha, vamos cortando pouco a pouco, até chegar na medida planejada. Agora, um pouquinho no meio fica, observando, nesse momento eu posso já retirar, olha, com mais liberdade, para não perder o que foi planejado como forma dele. Na face distal, corto também de pouco a pouco para não fraturar o bloco. Gente, a temperatura do dia ou a temperatura do ambiente onde você está esculpindo vai determinar muitas características da plasticidade da cera. Consequentemente, a gente deve pegar e observar bem no momento de fazermos esses cortes para não quebrar a cera se o dia estiver mais frio, ou a cera vai ficar mais pegajosa, mais não é fluida, né? Um pouco mais menos resistente quando a temperatura tá quente. Bem, assim cortamos o contorno da face mesial e o contorno da face distal. Vou marcar a metade, olha, do bloco, ou marcarei a metade do bloco para nos orientarmos em relação
a face incisal. Então, a marca do meio. Quando cortei, a borda cervical desapareceu. Vou marcar novamente. A borda cervical na face mesial e distal. Como se trata de um dente inferior, a face vestibular dele vai ser um pouquinho inclinada mais para o lado lingual. Consequentemente, eu tenho aqui o meio do bloco, eu vou marcar a incisal mais próximo da lingual. Assim como nós marcamos o superior mais próximo da vestibular. Agora, marcaremos a distância vestíbulo-lingual dele, 6,3, é 6 e um pouquinho mais. Coloco a linha do meio na metade e marco na cervical a distância vestíbulo-lingual. A mesma forma, um pouquinho menor, marcaremos na face distal. Muito bem. Essas marcas são determinantes, olha, da distância vestíbulo-lingual. Face vestibular, terei bossa vestibular no terço cervical. Face lingual, terei cíngulo na região cérvico-lingual. Cérvico vestibular, cérvico lingual. Agora, a partir dessa marca, eu desenho o contorno da borda vestibular e o contorno da borda lingual. Quando observamos aqui, ó, no planejamento, nós fizemos, olha, aqui face vestibular, aqui a face mesial. Então, faremos esse contorno na face mesial e faremos o mesmo contorno na face distal. Por isso, é interessante nós fazermos esse planejamento inicial para termos uma noção da forma real do dente. Ó, borda lingual, cíngulo. Borda vestibular, bossa e o contorno da raiz. Esse dente, normalmente, ele apresenta a raiz um pouco mais arredondada, ela não é muito afinada. Na face distal, aqui eu tenho a linha do meio, farei a borda vestibular. Aqui, 1 milímetro para lingual, mais ou menos, a concavidade da fossa lingual e a marca do cíngulo. Levamos cervicalmente até o ápice. Bom, fizemos o planejamento e o desenho da face mesial e da face distal. Agora, vamos cortar. Para cortarmos a face vestibular, normalmente se corta em 2 planos, para facilitar uma certa convexidade. Marcamos agora a bossa vestibular, observem, acompanhando bem o contorno do desenho planejado, também cortada em 2 planos, para fazermos a convexidade dessa bossa no final da escultura. Na raiz também, cortamos em 2 planos, porque essa raiz também é levemente convexa. Olha, então assim cortamos, olha, o contorno do desenho planejado, observando pela face vestibular. Agora, pela face lingual, temos a fossa lingual. Tiramos com cuidado para não estragar a face incisal. Na região cérvico-lingual, nós temos o cíngulo, que é convexo, então cortamos em forma de 2 planos. E posteriormente a raiz, também cortada em 2 planos, marcando assim a conformação dela. Muito bem, nesse momento, observamos, ou já temos condição de observar, que o contorno do dente já está mais ou menos, olha, feito. Face vestibular, lingual, né, o contorno dele mais ou menos planejado. Arredondamos os ângulos com o Hollenbeck. Como nós
fizemos os cortes em 2 planos, é comum observarmos que o nosso dente, ele fica levemente maior do que a medida que fizemos. Isso facilita um pouco para evitar de, às vezes, pensar, nossa, a hora que eu fizer o acabamento, o dente vai ficar com tamanho menor. Então, com essa forma de 2 planos, normalmente nós protegemos essa medida e o dente vai terminar com a medida mais ou menos no padrão que desejávamos quando fizermos os arredondamentos desses ângulos, sem medo de perder as medidas. Porque se você colocou muito em cima da medida no momento que estava cortando, ao arredondar, provavelmente você terá um dente com tamanho um pouco menor do que o que você desejava. Assim, esse corte em 2 planos facilita também para protegermos essas características. Se tem um pouco de dúvida, é interessante pegar o paquímetro e conferir as medidas. A convergência pré-lingual. Então, nesse momento, é interessante você pegar o paquímetro, confere o comprimento total, o tamanho da coroa ou a distância inciso cervical, que nós já marcamos. Depois, a distância mesodistal, distância vestíbulo-lingual. E, bom, se você conferiu, deu tudo certinho. Agora, desenhamos a borda cervical, na face vestibular, curva e côncava para a coroa. Na face lingual, também, curva e côncava para a coroa. Na face mesial, côncava para a raiz. Na face distal, também. Desgastamos levemente na borda cervical. Esta é a face distal dele, colocado aqui do lado distal. Consequentemente, eu terei um sulco radicular um pouquinho mais profundo. Posso já fazer essa escultura, se quiser, ou poderei deixar para fazer no final. Mas, nesse momento, já estamos trabalhando com a face distal mesmo, já podemos fazer isso. Agora, na face vestibular, tiro levemente perto da cervical. Aqui é face mesial. A face mesial é menos sulcada do que a face distal. Posso também fazer o sulco nesse momento, olha, tirando um pouquinho. Gente, esse sulco radicular também, ele pode ser feito, às vezes tem gente que gosta de fazer assim, ó. A espátula Lecron tem uma parte discoide, então pode ser feito assim também. Removendo, olha, fica muito fácil de se fazer, tirando o sulco na raiz com a parte discoide da espátula Lecron. Pode ser feito também se você pegar o gotejador, aquecer o gotejador na lamparina e ele quente, nós podemos pegar e fazer esse sulco radicular com gotejador também. Assim, de qualquer forma que você treinar mais, que você tiver mais liberdade, pode ser feito. Com o passar do tempo, nós vamos assim, adquirindo mais intimidade com os instrumentais e vamos observando as nossas preferências. Ah, eu prefiro fazer dessa forma, prefiro fazer de outra forma. O mais importante é a gente repetir muitas vezes. Então, o fato de fazermos as repetições, eu gosto de brincar assim, que toda vez que vamos fazer algo muito delicado e as primeiras vezes, nós percebemos que a repetição é importante e o 35º sempre vai ficar melhor do que o primeiro. Então, não desanimem, é assim mesmo. Os primeiros vão ficando muito esquisitinho, nossa, ficou horrível, mas é assim mesmo. Ele é o início, né? Assim, quando vamos treinando mais, praticando mais, vamos percebendo que vai ficando cada vez melhor. Isso é muito bom. Agora, biselamos
da região cervical, levemente, né, não muito aprofundado. Olha, desgastamos bem discretamente. Sulcos vestibulares. Sulcos vestibulares muito discretos, gente, não deixa isso aqui como ranhura, tá? Por favor, bem discretamente esculpidos. Esses sulcos determinam os lóbulos vestibulares e, às vezes, no dente mais jovem, os dentículos incisais. Na face lingual, nós temos apenas uma leve concavidade para fazer a fossa lingual, que facilmente é feita assim. Olha, removemos um pouquinho do lado lingual, sem deixar muita margem de evidência das cristas marginais e nem do cíngulo um pouco diferenciado. Podemos também, olha, fazer dessa forma, para modelar esses sulcos e os lóbulos vestibulares mais discretamente. Meia calça e damos o acabamento na escultura. Assim, fica pronto o incisivo central e inferior. Depois nós vamos caprichando mais, vamos observando, volta a ler a teoria, vê se você consegue seguir o que tem na sua escultura com o que está determinado e proposto na teoria do livro. Tá? Então, peguem os livros, leiam, observem, vê se está na realidade o que você gostaria de ter feito. Ah, não, eu gostaria de ter melhorado algo mais. Então, volta, acerta e façam as observações que você desejar. Como, por exemplo, aqui eu gostaria de deixar do ápice um pouco mais afilado. E faremos o que você tiver vontade de fazer ou o que for mais compatível com a realidade do dente. Muito bem. Feito o incisivo central, faremos o incisivo lateral inferior. Olha, incisivo lateral inferior, eu tenho aqui a base, o bloco tá com um pouquinho de defeito, mas não vai ter problema. Nós vamos pegar, por exemplo, um incisivo lateral inferior como exemplo. O comprimento total do incisivo lateral. Olha, marcamos 24 milímetros de comprimento total. Se eu observar um elemento dental normal, esse aqui tem 22 milímetros, mas colocaremos 24 pelo padrão. Olha, esse aqui já teria mais ou menos uma medida próxima. Às vezes um pouquinho maior ou um pouquinho menor, mas o padrão determinado pela tabela foi esse. Colocaremos 24 milímetros no comprimento total do dente. A base do bloco, 24 milímetros. Cortamos o excesso. Marcamos o tamanho da coroa, a distância inciso cervical. Vimos que esse incisivo lateral é levemente mais volumoso e um pouquinho maior do que o incisivo central. Face vestibular.
mesial, lingual e a face distal. Olha, distal, vestibular, mesial e lingual. Assim, as marcas iniciais para se fazer, olha, incisivo lateral inferior do lado esquerdo. Marcamos a distância mesodistal, 6,5. E planejamos a face vestibular. Aqui a borda mesial, farei a borda mesial menos convergente para cervical. A borda distal no incisivo lateral, já um pouquinho diferente do central, ele modela a bossa distal mais evidenciada. E o comprimento da raiz. Podemos pegar esse desenho, passar para a face lingual. Aí podemos passar na região do ápice para lingual e podemos passar também na região da coroa. Olha, vamos marcando reto até o meio e converge levemente para lingual. Vai reto até o meio e converge levemente para lingual. Borda distal. Desenharemos bossa e convergência. A borda mesial, menos convergente e menos convexa. E damos continuidade ao desenho até chegar com a linha do ápice já determinada. Cortamos o contorno do planejamento. No ápice, no contorno da face vestibular, lingual, e tiramos todo o excesso, com cuidado para a cera não quebrar. Olha, até na incisal também. E tiramos agora na parte média da face mesial. Na distal, olha, tiramos o contorno da distal. Fizemos esse contorno no ápice. E na superfície da face distal. Na incisal também. E tiramos na parte média da face distal. Tomando cuidado, porque esse dente, a bossa distal dele é mais evidenciada. Então, vamos proteger. O colo anatômico desapareceu quando cortamos, então, vamos marcar mais ou menos, né, aproximada essa medida. Marcaremos o meio do bloco para determinar a posição da face incisal e a posição do ápice da raiz. Olha, marcamos o ápice e aqui a face incisal. Assim, nós temos, né, norteando o centro ou a região centralizada dele, o meio do dente. Vestibular, lingual. A incisal fica mais ou menos 1 milímetro mais próximo da lingual. Marcaremos na face mesial dele a distância vestíbulo-lingual, 6,7. Ó, aqui é mesial. Então, vamos marcar nessa mesial, ou marcaremos na mesial, diminuiremos um pouquinho na distal e vamos, olha, marcando na distal um pouquinho menor. Desenho da face lingual. É côncavo e depois o cíngulo. Na face vestibular, ele vem retilíneo e posteriormente a bossa. Desenhamos a raiz e vamos chegar no ápice radicular. Na face distal, o mesmo. Esse é o contorno da borda vestibular. Olha, contorno da vestibular, bossa e ápice. Na lingual, fossa, cíngulo e ápice. Agora, cortaremos.
Preservo bossa vestibular e corto a superfície vestibular em 2 planos. Cuidadosamente, faremos isso. Olha, 2 planos leves, não pode ficar muito inclinado, né? Mas cortaremos até chegar o contorno dele, só para deixar levemente convexo. Bossa vestibular, também 2 planos, e posteriormente a raiz, também seguindo a mesma forma. Muito bem. Agora, na lingual, faremos a fossa lingual. Também com um contorno, um corte leve, cuidando com a face incisal. A base do símbolo, 2 planos também. E, posteriormente, a raiz. Para esse incisivo lateral inferior, é importante lembrarmos que a face mesial dele é mais convergente para a lingual, assim como a superfície da face vestibular também. Então, a vestibular inclina mais e a mesial também. Olha, aqui é mesial, eu vou desgastar mais desse lado médio-lingual, para o símbolo ficar levemente inclinado para distal, assim como a vestibular também apresenta mais inclinação para o lado distal dele. Arredondamos os ângulos. Essas características, apesar de serem discretas, mas como o dente inferior todo ele é muito discreto, qualquer um pouquinho de inclinação que fazemos, ele determina já a característica que precisamos. Apesar de ser discreta, mas é importante. É o que determina, né, a conformação do elemento dental. Então, deve ser chamada a atenção e feito, né, ou executado de uma forma bem compatível a ele, porque eles apresentam, né, detalhes bem pouco evidenciados, mas o que tem um pouquinho mais, nós vamos chamar a atenção. Ó, mesial, distal. A incisal dele é levemente inclinada para distal, posso desgastar um pouquinho. A bossa distal do dente é mais evidente também, posso tirar um pouquinho cervicalmente na face distal. Olha que modela um perfil ou um contorno mais específico do incisivo lateral inferior. A distância inciso cervical 10,6, ó, inciso cervical 10,6. Marcaremos na vestibular, na lingual também. Desenhamos a borda cervical na vestibular, a borda cervical na lingual e a borda cervical na face distal e na face mesial. O sulco radicular. Vamos fazer com a parte discoide? Aqui é mesial, o sulco radicular é menos profundo. Na distal, o sulco radicular é mais aprofundado. Nesse incisivo lateral, os sulcos radiculares, eles tendem a apresentar um pouco mais na parte média da raiz. No incisivo central, às vezes, esses sulcos, eles chegam, aproximam até um pouco mais na próxima região do ápice. Isso é importante lembrarmos, porque vai influenciar na conformação da anatomia do canal radicular. Às vezes, canal recorrente, a um só forame apical ou 2 condutos radiculares com forames diferenciados. Assim, essas são poucas características, como eu disse, mas, porém, que determinam muita importância para cada dente.
desgastando levemente na raiz. Como o dente é pequeno, né, não tem nem como desgastar muito. A gente tem que fazer esses desgastes bem discretamente modelados. Isso antes de chegar nesse momento, né? A gente, para quem tem um pouquinho de dificuldade com medida, confere, pega o paquímetro, confere direitinho a distância inciso cervical, mesodistal, pega essas medidas e vai seguindo bem criteriosamente. Porque, gente, medida e convergência é o que faz a forma do dente. Se você faz uma convergência errada, não tem como identificar da forma correta. E medida também. Se ele fica desproporcional, ele não fica legal, vai ficar diferente do padrão que você deseja. Aqui é face mesial, um pouco menos convexa. Borda vestibular. Região cervical da face distal. Posso tirar um pouquinho aqui próximo ao col da gengiva, que vai me facilitar modelando a bossa distal. Na face vestibular, nós temos os dois sulcos vestibulares, sulcos de desenvolvimento, muito levemente marcados, e esses sulcos modelam os lóbulos vestibulares. Na face lingual, ele vai apresentar a fossa um pouquinho mais nítida e mais definida do que fizemos para o incisivo lateral inferior. Que o central, do que o central, né? O central, ele apresenta os detalhes anatômicos bem pouco evidentes, e o lateral vai apresentar esses detalhes um pouquinho mais evidenciados. Assim, fizemos o incisivo lateral inferior. Com a meia, passamos, né? Se a gente passar um pouquinho mais forte, vai deixar um pouquinho mais discreto alguns acidentes que, porventura, tenhamos feito um pouco mais nítido do que gostaríamos que tivesse. Mas não pode passar muito forte, senão você tira os detalhes anatômicos também, né? Então, olha, mais ou menos assim. Poderemos depois dar um acabamento mais bonitinho. Olha, incisivo central e incisivo lateral inferior, né? Ok. E assim, né? Assim, nós temos os dois incisivos já esculpidos e feitos. A face lingual, as faces, olha, a face mesial dos dois, a face distal deles, e observando por incisal. Olha, a face vestibular, como se trata de dente inferior, a vestibular deles é mais inclinada. O central, o símbolo dele é mais centralizado em relação ao meio, o lateral, o símbolo levemente inclinado para distal. Assim como a vestibular do central é mais retilínea, do lateral é mais inclinada distalmente também. E no acabamento dele, nós vamos fazendo essas características e modelando o que desejamos. Muito bem. Obrigada por hoje. Até a próxima.